Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Educadores e Educando. Hoje é a nossa primeira aula, então vamos conhecer um pouco a respeito da mesma? Muito bem, hoje vamos apresentar para vocês inicialmente o plano da disciplina. A nossa disciplina, conforme eu já disse, Educadores e Educandos, Tempos Históricos. Ela tem uma carga horária de 80 horas. Os objetivos da mesma são compreender o processo de transformação da educação e espaço escolar no decorrer dos tempos. Depois, analisar a relação entre classes sociais e acesso à educação, tendo em vista as políticas públicas e as demandas de mercado. Depois, reconhecer a diversidade como fator real e que requer atenção às identidades e necessidades individuais nas inter-relações cotidianas. Então, aqui você acabou de conhecer o plano da nossa disciplina. Seguindo, vamos saber a ementa dessa disciplina, ou seja, nós vamos trabalhar com vocês a educação e a escola através dos processos históricos, a construção, organização e o significado das instituições escolares, educação e ensino, as funções da escola na sociedade capitalista, depois, as relações entre classes sociais e educação, processos educativos, continuidades e descontinuidades, movimentos sociais, de mudanças e de resistência, diversidade étnico-cultural, homens e mulheres, sujeitos históricos, o governo, mercado e educação. Então, essa daqui, pessoal, é a nossa ementa, ou seja, ela será utilizada durante as nossas aulas, o que equivale às 80 horas que teremos junto aí pela frente. Bom, toda vez que nós nos encontrarmos, você vai observar o roteiro da aula. Hoje, nós teremos aqui a apresentação do plano da disciplina e ementa, que você acabou de ver. Para que estudar e compreender a educação por meio da história. Depois, a educação como construída pelos padres da Companhia de Jesus. Depois, as atividades de sala. E, por fim, a nossa correção das atividades. Então, aqui você acabou de ver o roteiro da nossa aula de hoje, do nosso primeiro encontro. Continuando, muito bem. Você observe aí no seu módulo de estudo, referente a educadores e educandos, que inicialmente você vai acompanhar aí a unidade 1 e a unidade 2. As duas unidades são contempladas na nossa primeira aula. Na unidade 1, você vai observar o seguinte: para que estudar e compreender a educação por meio da história. E depois, a educação construída pelos padres da Companhia de Jesus. Então, aqui você observa as duas unidades que nós estaremos desenvolvendo agora no nosso primeiro encontro. Muito bem, pessoal. Aqui, nosso primeiro tópico referente à unidade 1, a escola. Em todo o país, as escolas públicas vivem momentos de ressignificação de suas funções socioculturais, políticas e pedagógicas. Observe que a escola tem uma função extremamente importante. A escola é um espaço de mobilidade e estratificação social. É através da escola que as crianças e os jovens e os adolescentes terão a oportunidade de chegar a lugares mais altos em sua vida. Porque à medida que eu vou evoluindo no grau de estudo, eu tenho uma possibilidade depois de ingressar em uma universidade,
de fazer concursos e etc. Então, a escola possibilita isso aos nossos alunos. Muito bem, pessoal. A escola também, ela é cada vez maior a responsabilidade das escolas públicas com a formação integral dos estudantes de todas as classes sociais, para que eles conheçam seus direitos e deveres e saibam participar com autonomia nas decisões da comunidade. Observe aqui essa figura, onde temos aqui um rapaz, né, cumprindo aqui o seu dever. Direitos e deveres, hoje se fala muito nessa questão. O que são direitos e deveres? Aqui o cidadão aqui ao lado do outro, acompanhando aqui esse momento. Então, pessoal, a escola ela orienta nesse sentido também, do aluno perceber o que é o direito, o que é o dever que ele tem. Se você observar, a escola, na sua proposta pedagógica, ela apresenta exatamente esses elementos que são necessários e importantes no ambiente educacional. Observem ainda que a escola é o lugar para onde enviamos nossas crianças e adolescentes, a fim de que aprendam a cultura já produzida, aprendam a conviver com o outro e possam também criar e inventar objetos, vivenciar valores, sentimentos e sonhos. Se vocês observarem, cada um de vocês aí vai ter uma história para contar referente a isso. O primeiro aninho na escola, quais os valores, quais os sentimentos, o que ficou registrado na sua memória. Então a escola, por ser esse espaço de aprendizagem, ela possibilita muitas coisas na vida da gente. Quer ver? Você vai pensando um pouquinho aí a respeito disso. Muito bem, a escola é o lugar de aprendizagens compartilhadas e colaborativas entre todos os seus integrantes. Será que as instituições escolares, ao longo da história, têm cumprido esse papel? O que você acha disso? Será que ela tem feito bem a tarefa nesse sentido? Qual é essa importância que a escola pode ter na vida do adolescente, da criança e na sua, que é servidor, que vive parte do seu dia na escola? Você já pensou a respeito disso? Continuando aqui. Referente ainda à escola, na conversa de hoje, pessoal, nós vamos dialogar sobre quando, como e de que forma as instituições escolares foram criadas no Brasil ao longo de nossa história e discutir o significado de dois conceitos importantes, educação e ensino. Então, a princípio, nesse primeiro momento, vamos conversar a respeito dessas duas palavrinhas que muito são motivo de debate, de reflexão. Vamos também conversar sobre a especificidade da escola na formação humana. Aqui temos uma figura onde temos aqui os alunos, alguns adultos em volta, em torno da escola. Como nós sabemos, a escola é esse espaço de aprendizagem também. É um espaço onde vamos ter a participação da comunidade, é um espaço de aprendizagem. Continuando aqui, temos agora uma reflexão. Como estarmos preparados para contribuir na educação de nossas crianças e adolescentes? Você aí na sua função, você que participa aí do curso do Profuncionário, você já refletiu a respeito disso? De que forma você pode contribuir com a formação do seu aluno? O que podemos fazer durante nossas atividades na escola para contribuir na formação dos estudantes? Como os funcionários podem contribuir? Como podemos ser educadores e gestores na escola? Você que trabalha na escola, não importa a sua função, você também é um educador, é um gestor da área que você trabalha. Você tem um papel extremamente importante e significativo na sua função. Você pode colaborar, você pode participar do projeto pedagógico da sua escola, você pode sugerir, dar ideias, porque esse documento é coletivo. E ele sendo coletivo, você que é vigia, você que é inspetora, você que é a merendeira, você que é o professor,
vocês têm um papel extremamente importante na escola, porque a escola ela é feita de pessoas. Então, cada um tem a sua história, tem sua forma e tem a sua maneira de colaborar. Então, referente a essa reflexão, é importante que você observe esses tópicos aqui. Faça uma reflexão a respeito do seu trabalho, da sua função e de que forma você pode contribuir com o crescimento e com a melhora diária em todos os aspectos da escola. Continuando. De várias maneiras, hoje em dia, nós todos temos responsabilidades sociais em ações, vivências, práticas pedagógicas, práticas de esportes, viagens planejadas, atividades de campo, na alimentação que servimos, no zelo pelo nosso patrimônio cultural, nas formas de comunicação. Enfim, todos somos convidados a educar socialmente a nós mesmos e à sociedade. Olha só a importância do seu trabalho. Todos nós somos convidados a educar socialmente. Pense sobre isso. Ainda referente à escola, todos os dias nós convivemos com meninos e meninas. Em sua escola, a cozinha, o pátio, a quadra de esportes, a secretaria, a biblioteca, a área livre, os banheiros, o refeitório, o auditório, a sala de reuniões, entre outros, são alguns espaços para propor e desenvolver práticas educativas e de responsabilidade social. Tem um autor muito famoso, o Carlos Rodrigues Brandão, que ele fala que a educação está presente em todos os lugares. E nesses espaços na escola, você que trabalha na escola sabe que é uma possibilidade de fazer um trabalho educativo em todos esses espaços. Nesse sentido, fica aí a dica para você construir projetos, para você orientar a turma e educá-las no sentido de valorizar o espaço que elas têm de aprendizagem. Antes de prosseguir, vamos explicar dois significados de ensino escolar e educação. Primeiramente, ensino escolar. O ensino escolar, ele significa uma atividade ofertada numa escola credenciada pelos órgãos competentes na qual se vivencia e se partilha saberes e conhecimentos, numa relação entre o professor e alunos, de maneira intencional, organizada e sistemática, com a finalidade de possibilitar que os estudantes conheçam, questione, interaja e não apenas se aproprie da cultura produzida, mas também a inove participando das decisões e invente novas formas culturais. Então você observa aqui essa primeira definição. Quantos elementos são aqui apresentados referente a ela? Então, essa questão da escola credenciada, a ela nós observamos uma série de orientações, tanto jurídicas como pedagógicas, para que ela seja oficializada, para que ela possa funcionar. Continuando. E a educação, que é o segundo conceito, né? Quando falamos em educação, estamos falando de várias formas de apropriação de conhecimentos. Não se esqueçam que, referente aos conhecimentos, nós podemos citar 4, né? O teológico, o filosófico, o científico e o empírico. São os 4 tipos de conhecimento. Esses conhecimentos, através dele, nós podemos ter um entendimento maior referente a essa questão, tanto no espaço educacional como também no espaço acadêmico. Muito bem, pessoal. A educação ocorre em todos os lugares, nos hospitais, no estádio de futebol, no Palácio da Justiça, nas associações de bairros, nas igrejas, no trânsito, nas viagens, nos meios de comunicação, nos conselhos de sua cidade ou estado, nas marchas, nas passeatas, nos sindicatos, nas greves,
nos partidos políticos, na floresta, nos parques da cidade, no supermercado, no consultório médico, nas escolas e em vários outros lugares em que haja contato social. Eu já citei aqui o Carlos Rodrigues Brandão, né? Em uma das definições dele referente à educação, ele fala que a educação está presente em todos esses lugares que nós acabamos de ver aqui. Mas por quê? Porque a educação, nesses lugares onde nós citamos, ela acontece. E vamos, conforme o espaço, vamos lapidando isso tudo. E na escola acontece exatamente o mesmo processo. Continuando aqui ainda referente à educação, a educação é uma prática social de homens e mulheres. E é adotada com o objetivo de socializá-los e humanizá-los culturalmente. Olha, é importante dizer que existem autores que abordam essa questão da cultura. Essa cultura que se faz presente no nosso dia a dia. Nós moramos em um país da diversidade cultural que é o Brasil, vocês sabem disso, né? Nós temos aí as nossas regiões, cada uma delas com suas particularidades, com sua cultura, com suas normas, com suas formas de fazer com que você conheça mais e de forma adequada. Pegue, por exemplo, aí a região norte, que é onde nós residimos. Vejam os traços culturais que tem a nossa região. Quais são os elementos extremamente importantes que nós podemos abordar, por exemplo, em uma sala de aula. Então, essas questões, elas são transferidas daqui para cá. Por exemplo, vamos pegar aqui as lendas, mitos e lendas da região norte. Nós temos aí uma infinidade de mitos e lendas, né? Se vocês fizerem uma contextualização, vocês vão entender como elas são importantes para serem trabalhadas em sala de aula. Então, eu pego elementos da cultura e levo para a sala de aula. Dessa forma, eu posso transcrever ou transformar em um texto, em um teatro e assim por diante. Então, continuando. Ainda referente à educação, significa que homens e mulheres, enquanto vivem, eles produzem valores, conhecimentos, linguagem, ciências, crenças, técnicas, artes, danças, símbolos e rituais. Inventam, constroem, inovam, semeiam, sonham, desejam, fazem tudo o que os constitui como pessoa. Num território, numa cidade, numa fazenda, num estado. Significa que nós somos seres históricos, produzimos nossa história, memória, cultura, valores, crenças, sonhos e utopias. Então, observem aí, pessoal, todos esses elementos ligados à questão da educação. A escola também é uma instituição social, a sua principal atividade é o ensino e a aprendizagem. Essa aprendizagem que é feita de maneira socialmente reconhecida. Agora, por que isso? Muito bem, e como a escola é uma instituição organizada, tudo o que acontecer na escola será de forma organizada também, planejada. Nesse sentido, tudo que vai ser abordado e estudado precisa ter um rigor acadêmico quanto se fala no seu planejamento pedagógico. Muito bem, todos nós nos educamos coletivamente por meio de ações, atitudes, vivências, programas, projetos, propagandas, exposições, livros, filmes, marchas, passeatas, viagens, teatro, festas juninas, rituais religiosos, comícios, excursões, palestras e outras tantas maneiras de apropriar-se daquilo que homens e mulheres produzem e sonham. Então, observem aí que são novamente elementos ligados à questão da educação. Através desses espaços, o indivíduo ele passa também por esse processo, né, de adaptar-se, de moldar-se e assim por diante. Pessoal, uma coisa muito importante, compreender como ocorrem os processos educativos na formação humana de homens e de mulheres ao longo de sua história. Possibilita como conhecer, nos constituirmos, o que somos e como agimos em nossa cultura. O indivíduo ele é um ser histórico. Se você observar
a questão do conhecimento ao longo de todo o processo histórico, observe as transformações. Por isso que nós chamamos a atenção aqui para esse ponto aqui, por isso destacamos aqui, né, através desse bonequinho importante, que essa questão dos processos educativos, eles influenciam também na formação humana de homens e mulheres. Então, observe aí a importância que a escola tem nesse sentido de contribuir com essa formação. A cultura de um povo, de uma civilização, ela sobrevive pelas práticas de recriação e de transmissão, quando os mais velhos comunicam aos mais novos as suas tradições, rituais, crenças, cerimônias, festas e maneira de falar, enfim, a cultura. É o que nós podemos dizer que é aquele ensinamento, né, que passa de pai para filho e aí vai tendo essa continuidade. Nós temos aqui um exemplo muito importante na nossa região norte, que é a questão dos barcos, né? Os barcos, esses barcos chamados de recreio, muitas pessoas que aprenderam esse ofício foi o pai ensinando, eles não foram para uma escola. Eles aprenderam com o pai, com o avô, e muitas embarcações foram construídas nessa herança cultural aí de pai para filho. Essa transmissão, as trocas, a socialização e a produção de alternativas para melhorar a convivência e o diálogo com o outro possibilitam que a cultura e a educação caminhem juntas. A memória torna-se viva e ativada por meio de ações, de atos, de atitudes e de práticas que são processos educativos. Pessoal, um ponto muito importante. Quando a gente fala em memória, a gente se refere aos registros. Aí na sua escola, quando você pega os livros de ata, quando você pega os livros de registro, você está somando elementos que vão ficar registrados na memória aí de tudo que acontece na sua escola, tá certo? Continuando, alguns acontecimentos são esquecidos rapidamente, outros permanecem na memória das pessoas. As escolas, elas vivem momentos de mudanças de ressignificação, né, o que nós falamos já anteriormente, de suas funções sociais, pedagógicas e políticas. As transformações locais, regionais e nacionais, elas podem expressar processos de continuidades ou rupturas com a ordem econômica e social. Mais uma vez aqui nesse trecho, você observa essa questão da memória, como ela deve ser preservada em sua instituição escolar referente aos registros. Por isso, pessoal, que nada de documentos deve ser descartado referente a eventos que ocorrerem em sua escola. A gente sabe que na parte da secretaria, por exemplo, algumas orientações são dadas para quem trabalha nela, referente a documentos. Mas tem outros, né, eventos que ocorreram na escola que passam a fazer parte dessa memória onde fica tudo registrado. É a nossa capacidade da análise crítica e interpretativa que nos auxilia a compreender os processos de mudança ou se estamos diante de processos de continuidades e assim desvendamos os mecanismos que perpetuam as desigualdades sociais e econômicas. Porque temos no país tantos analfabetos, gente sem terra para morar, gente sem assistência médica e odontológica? Você já parou para pensar nisso? Porque um país, né, como o nosso, tantas riquezas, vamos pegar novamente aqui a região norte. Olha essa diversidade da biologia, né, que nós temos aqui na região norte, quantas riquezas, quantas formas de contribuir com essa questão no nosso dia a dia na escola. Observe isso, essa diversidade que nós temos aí. Olha, pessoal, nós temos aqui referente a essa parte que nós estudamos agora, sugestão, né, do autor que elaborou o material que vocês têm como base de estudo. É importante que vocês marquem aí no seu livro essa indicação do autor, justamente para você refletir mais sobre os conceitos de educação e sobre as formas de organização da educação dos povos. Você leia, né, conforme a sugestão do autor, Álvaro Pinto Vieira é o autor. O livro dele são 7 lições sobre educação de adultos,
São Paulo, a editora é a Cortez, o livro é de 1982. E aqui da Maria Lúcia, né? História da Educação Brasileira, leitura São Paulo, a editora é a pioneira. Então aqui vocês têm dois referenciais teóricos para você ampliar um pouco mais essa temática que nós acabamos de ver aqui. Bom, agora, diante do que você viu até agora, surge aqui uma reflexão, né? Porque temos no país tantos analfabetos, gente sem terra. Você já parou para pensar nisso, pessoal? Pois é. Essa é uma reflexão que a gente faz e essa reflexão, ela deve ser vista diariamente na escola, nesse sentido de observar, né, quem é a clientela que a escola atende. Porque nós temos alunos em diferentes classes sociais. Você já observou isso? Quando você vai fazer um socioeconômico da sua escola, você percebe esses elementos. Então, aqui novamente, nós convidamos você a fazer essa reflexão. A educação de pessoas, de homens e de mulheres, ela é transformada em conhecimento, ela auxilia a desvendar as desigualdades sociais, regionais e econômicas. Nesse sentido, o conhecimento adquirido contribui para que possamos exigir nossos direitos no trabalho, na escola, no supermercado, no ônibus, no posto de saúde, além de facilitar e aperfeiçoar nossa participação nas decisões do Conselho da Escola, na Associação de Moradores do Bairro e no orçamento participativo de nossos municípios. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Einstein, que ele diz assim: quando a sua mente se abre para uma ideia, ela jamais voltará ao tamanho normal. O que quer dizer isso? Que quanto mais acesso ao conhecimento, mais acesso à informação você tem, você passa a ter uma visão mais ampla de tudo. Nesse sentido, você passa a ser uma pessoa mais crítica, você passa a questionar, você não aceita tudo que lhe impõe. Então, isso é se posicionar. Então, quando você estuda, quando você busca ampliar esse conhecimento, você está contribuindo para que você seja uma pessoa mais crítica em alguns pontos. Por isso que aqui no nosso texto, o autor ele chama a atenção para esses tópicos na escola, no posto de saúde, na associação, no bairro. Ou seja, você vai fazer diferente. Você vai fazer diferente porque você vai se posicionar. Pessoal, podemos intervir nos rumos da escola, onde trabalhamos ou onde nossos filhos, afilhados e amigos estudam. E para que estudar e compreender a educação e a história na sociedade brasileira? Você já parou para pensar sobre isso? Para quê estudar? Para que compreender? Para você entender esse processo histórico, esse contexto histórico. Continuando. Muito bem, agora nós vamos entrar na unidade 2, conforme nós informamos anteriormente. Educação constituída pelos padres da Companhia de Jesus. Aqui você tem uma imagem do fundador da Ordem dos Jesuítas, né? Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas. Muito bem. Como a gente vai fazer agora uma abordagem histórica, a gente começa falando da ocupação. Quando os colonizadores ocuparam estas terras, já habitada pelos povos nativos, vieram com eles os padres da Companhia de Jesus e os padres das outras ordens religiosas, dominicanos, beneditinos, agostinianos, franciscanos, carmelitas e os capuchinhos. Essas ordens religiosas, cada uma delas, teve um significado muito importante nesse processo nosso educacional. Mas aqui, de um modo mais especial, a gente vai se referir aos padres jesuítas. Essa ordem, ela ainda existe, ela é uma ordem bastante respeitada. Os padres que são dessa ordem são pessoas que estudam muito, a formação deles é bem demorada para se tornar um padre jesuíta. Assim como os jesuítas, você pode encontrar, né, os franciscanos, carmelitas, inclusive aqui na nossa cidade você encontra a Ordem dos Franciscanos, entre outras ordens. Com os seguintes objetivos: de evangelizar os nativos, catequizar, propagar a fé cristã,
difundir valores, dogmas e princípios cristãos, introduzir o princípio do trabalho com instrumento de dignificação do homem e contribuir com a coroa portuguesa no processo de colonização e de exploração das terras. Então, aqui você observa objetivos, né, dessa vinda da Companhia de Jesus para fazer parte desse processo que, de certa forma, é um processo histórico também. Bom, o tema agora de estudo é como se organizou a educação no Brasil durante a colonização portuguesa. Então, aqui uma imagem, né, para você visualizar mais. Muito bem, referente ao trabalho, primeiro tópico. A ideia de que todos os homens devem trabalhar para o seu sustento e de sua família serviu aos interesses dos padres jesuítas e outros religiosos, conforme nós já falamos anteriormente, que incutiam nos homens a obrigação de trabalhar duramente e produzir a riqueza, e serviu também aos colonizadores, que aproveitaram para disciplinar os homens, as mulheres e as crianças de acordo com as premissas do modo de produção capitalista. Então, referente ao trabalho, você observa essas questões aqui que nós acabamos de ver. Continuando, antes mesmo da ocupação dos colonizadores portugueses, o território brasileiro já era habitado por numerosos povos indígenas, os quais tinham formas próprias de organização social e vivência de processos educativos na tribo, por meio de tradições, códigos de linguagens, danças, festas e rituais religiosos. Novamente, aqui algumas questões referentes ao cultural estão presentes nesse tópico referente à questão dessa organização do trabalho. Continuando, o espírito comunitário, a participação da mulher nos rituais religiosos e na agricultura e a ausência de castigos na educação dos filhos intrigaram os colonizadores. Ou seja, essa forma de educação, de organização, elas de certa forma passaram a ser questionadas, mas fazem parte da cultura. Continuando. E a educação formal? A educação formal no Brasil começa em 1549, com a chegada dos padres e irmãos coadjutores. Estes religiosos no litoral brasileiro criaram 17 colégios, seminários e internatos e ofereceram 4 cursos, que são elementar, humanidades, ciências e artes e filosofia e teologia, destinados à educação das elites. Aos filhos de portugueses nascidos aqui, aos filhos dos fazendeiros e aos filhos dos senhores de engenho. Então, observe aqui, pessoal, referente a esses cursos oferecidos. Cursos que hoje são ainda muito procurados em instituições de ensino superior. Continuando, a educação ensinada, ela visava, né, formar novos padres para continuarem o trabalho missionários, ou servia para preparar administradores locais. Eles aprendiam conteúdos humanísticos nos cursos de latim, de gramática portuguesa e de retórica e de filosofia. Então, essa formação, ela é extremamente importante, né? Hoje se observa também que alguns desses cursos aqui são ofertados também. Bom, os jesuítas também criaram os aldeamentos e os recolhimentos destinados à catequese, à evangelização e à preparação de mão de obra, civilizando as tribos indígenas para que colaborassem na exploração da riqueza das terras. Uma importante estratégia para a civilização dos índios foi a alfabetização e até mesmo para os julgados mais inteligentes, os estudos destinados aos filhos da elite. Seguindo aqui, por ordem, né, da coroa portuguesa, os jesuítas celebravam os rituais religiosos nas aldeias, eles batizavam os nativos e ensinavam a estes a língua portuguesa, os bons costumes e o catecismo, além de forçá-los ao trabalho. São situações, né,
que se fizeram presente também nesse trabalho aí que foi realizado pelos padres jesuítas. O projeto de colonização dos portugueses, ele centrava-se nas capitanias hereditárias, nas sesmarias, nas grandes propriedades rurais, na utilização da mão de obra dos nativos e dos escravos e na exploração e apropriação dos bens naturais. Observe aí nessa questão da apropriação dos bens naturais, que ela hoje também ela se faz muito presente, nós temos essa questão muito presente no nosso dia a dia aqui. Entretanto, um outro aspecto do projeto de colonização tratava de ideias de valores morais, éticos, de comportamento adequado e de verdades a serem difundidas por meio da estrutura social e da política transplantada de Portugal para a colônia. Então, referente a essa temática, observe aqui, né, o que surge, o que se observa. Pessoal, continuando, os colonizadores portugueses, eles auxiliados pelos padres jesuítas e pelas ordens religiosas, eles edificaram aqui uma sociedade hierarquizada e autoritária, de hierarquia de poder, em que o poder de mandar centrava-se no monarca e nas autoridades católicas. Para executar um plano econômico de exploração, os portugueses impuseram os padrões da cultura europeia e trataram de desprezar o modo de vida dos povos nativos. Com isso, ao mesmo tempo, introduziram hábitos de trabalho e noções de valor comercial aos objetos e produtos. Então, observem essa questão do poder, da hierarquia, da organização e do que foi realizado durante esse processo. Continuando, como os indígenas apresentavam grande resistência ao projeto colonizador, a partir de 1550, os portugueses passaram a importar negros para o trabalho nos canaviais, nos engenhos e na mineração. Nesse sentido, a palavra importar significa que havia uma mentalidade dominante em relação às pessoas negras tratadas como mercadoria ou objeto de valor monetário. Então, você observem aí, referente, né, a essa questão aqui que nós acabamos de apresentar. A palavra importar, né, ela que se faz muito, hoje falamos muito em importar, exportar, então aqui você observa o significado referente a essa questão histórica também. Bom, havia muitas diferenças entre a cultura dos portugueses, dos africanos, escravizados e dos nativos. Conflitos, divergências e contestações foram inevitáveis. Tribos indígenas inteiras foram dizimadas. Outras se rebelaram e resistiram e outras se aculturaram. Os portugueses posicionaram-se como seres superiores, senhores que sabiam a forma correta de se viver e de organizar a sociedade. As formas de resistência, tanto dos índios como dos negros africanos, foram duramente reprimidas. Mesmo assim, os indígenas e povos africanos buscaram outras formas de manter e guardar as suas culturas. A gente sabe que a cultura, ela reflete de certa forma a identidade de um povo. Então, o Brasil hoje, ele tem essa diversidade cultural tremenda. A cada região tem a sua cultura, os seus elementos que, de certa forma, representam isso. Era preciso, então, pessoal, mudar os hábitos e fazer com que os nativos assumissem comportamentos de civilizados. Logo, trataram de conhecer a língua das tribos indígenas para, em seguida, impor a língua portuguesa como oficial.
moldar condutas, negar as suas formas de organização, tradições, rituais e prazeres. Enfim, negar toda a sua cultura. Os colonizadores não só desprezaram a maneira dos nativos educarem seus próprios filhos, foram além, muito além. Eles ocultaram seus direitos e negaram a identidade indígena. Você já parou para pensar a respeito disso? Do ocultar e negar a identidade indígena? Portanto, os processos de socialização e as práticas sociais decorrentes da colonização portuguesa, incluindo a institucionalização da escola, tinham como princípios, primeiro, a transmissão dos valores. Segundo, a transplantação da cultura. Terceiro, a visão de mundo dos europeus. E a quarta, a doutrinação e evangelização católica dos povos conquistados. Então aqui você observa esses 4 tópicos referente aos princípios. Bom, aqui para você ficar bem atento, o ensino oferecido em colégios e seminários, ele respondia aos interesses das elites dirigentes, enquanto as camadas populares permaneciam sem acesso, alheias e excluídas dos conhecimentos que pudessem levá-los a questionar a ordem e os privilégios. Então, fique atento a isso aqui que nós acabamos de ler para você e observe também, faça uma reflexão. Nesse cenário, pessoal, a escola era necessária somente para alguns, uma vez que a intenção dos colonizadores era a dominação e a ocupação das terras sem despesas para a coroa. Os colégios, os seminários e os conventos, criados pelos religiosos, foram as primeiras escolas destinadas apenas a alguns. Referente, a esses espaços aqui de formação, hoje se dá o nome, de casa de formação, e muitas ordens religiosas também têm as suas casas de formação ainda muito presente. E quanto aos funcionários destes colégios, seminários e conventos? Dentro dos colégios havia uma hierarquia das tarefas. Uns religiosos exerciam o ministério do sacerdócio, outros irmãos missionários que fizeram os votos dedicavam-se às tarefas nos teares, na agricultura, nas hortaliças e na pecuária. Além disso, à medida que o patrimônio da companhia crescia, foram agregados os indígenas e, em seguida, os africanos, como trabalhadores braçais nos afazeres domésticos e na rotina dos trabalhos do campo. Então, observe aqui essa dinâmica de trabalho realizado nesses espaços aqui também. Os pais da Companhia de Jesus introduziram na colônia uma concepção de educação voltada para a manutenção das estruturas hierárquicas e de privilégios, para alguns acompanhada da disseminação de formas de exploração e de comportamentos a serem assumidos por aqueles que realizavam as tarefas e trabalhos com as mãos. Depois, uma educação para perpetuar as desigualdades sociais e de classe e consolidar as estruturas de privilégios e enriquecimento dos dominantes. Então, observe aí essa questão focada aqui nos pais da Companhia de Jesus, referente a essa concepção da educação. Para entender melhor, nós temos aqui uma dica de atividade, depois você observa referente a esse tema. Aqui fica uma sugestão para você entender melhor essa questão dos jesuítas, A Missão ou Desmundo. São filmes que retratam as relações entre colonizadores e povos nativos, como ocorreram as relações entre os colonizadores e os nativos. Então, para você entender melhor essa temática, a sugestão de filme é essa. Bom, pessoal, depois de toda a exposição,
vem a seguinte pergunta: quais são as suas dúvidas referente à temática? Agora você vai realizar as suas atividades de sala e depois a gente volta para fazer a correção. Bom dia, alunos, bom dia, tutores. Eu sou Elaine Márcia Souza Rosa, sou pedagoga, trabalho aqui no Instituto Federal de Rondônia, aqui em Porto Velho, e hoje vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre a correção das atividades. Durante a aula da professora Domingas, eu estava interagindo no chat com alguns tutores e me foi passada assim algumas dificuldades que vocês estão tendo, com relação principalmente ao preenchimento, à construção do memorial descritivo, não é isso? E me foi passado também que vocês estão tendo algumas dificuldades no acesso ao computador, no manuseio em si. E eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos num curso na modalidade EAD, à distância. Isso vai exigir um pouquinho mais de vocês. Mas nem por isso, né, não é porque estamos encontrando assim algumas dificuldades. Sei que vocês, muitos de vocês já estão há algum tempo fora da sala de aula, né, isso é um novo recomeço, esse curso. Mas não permitam que essas dificuldades que vocês estão encontrando agora sirva de motivo para que vocês desistam dos sonhos de vocês. Não permita que isso aconteça, porque dificuldades nós sempre vamos encontrar, não só aqui no curso do Profuncionário, como no nosso dia a dia, porque as dificuldades fazem parte do nosso aprendizado. Nós vimos na nossa primeira unidade que um pouquinho sobre essa questão, essa construção do conhecimento, do nosso próprio conhecimento. E temos visto também nas unidades passadas, nos módulos passados até agora, um pouco sobre isso, sobre essa questão da construção do nosso conhecimento, né? Como eu sou responsável pelo meu conhecimento, pela construção do meu conhecimento, como você é responsável pela construção do seu conhecimento. Então, não vamos permitir que essas dificuldades que estamos tendo agora, né, as dificuldades que vocês estão encontrando na construção do memorial, no manuseio com o computador, sirvam de empecilho para que vocês cheguem até o final desse curso. Nós estamos apenas no início da nossa caminhada. Muita coisa tem ainda pela frente. Uma questão que os tutores estavam comentando comigo no chat era que os alunos, de um modo geral, estavam reclamando da quantidade de memoriais que tinham para fazer, né? Teve um tutor até que disse assim que está ficando repetitivo. Aí eu fiquei pensando, se está repetitivo é porque você já entendeu o contexto, não é isso? Então, o principal da construção do memorial você já compreendeu, que é como funciona, como vai construir. E assim, gente, essa construção, o memorial descritivo, ele é uma forma de produção textual. Existem as suas regrinhas básicas, existe a sua estrutura básica. O conteúdo vai diferenciar de disciplina para disciplina, de módulo para módulo. E se você entendeu esse contexto, como é que constrói, então você não vai ter problema. Agora, se você tem dúvida na construção, então a gente precisa conversar, porque aí tem o que fazer. Agora, com relação à repetitividade, nós temos vários módulos. Às vezes acontece dos módulos terminarem juntos, às vezes não. Como agora vocês têm 2 memoriais para trabalhar, porque os módulos terminaram próximos um do outro. Só que cada módulo tem a sua particularidade. Cada módulo, cada unidade tem as suas atividades propostas. Tanto as atividades de sala como as atividades do ambiente virtual de aprendizagem. Então, cada um deles tem a sua particularidade,
tem o seu diferencial, embora a estrutura do memorial seja a mesma. Com relação à dificuldade que vocês têm encontrado no próprio manuseio do computador, cada um de vocês precisa buscar superar essa dificuldade. Porque o nosso curso, como a gente viu, no primeiro módulo do curso, que foi Fundamentos na EAD, nós estamos num curso de educação à distância. Então, a gente precisa procurar aprofundar dentro dos limites daquela modalidade, ou seja, da educação à distância. Quais são as ferramentas que nós utilizamos, que nós mais utilizamos? São as tecnologias. Então, se a sua dificuldade está no manuseio dessa tecnologia, busque superar essa dificuldade. Uma coisa que eu tenho sempre procurado falar para os meus alunos, que cada um de nós, temos que ser sujeitos ativos, não só no nosso processo de aprendizagem, como em toda a nossa vida. E ser sujeito ativo é fazer as coisas acontecerem. Isso é fácil, gente? Não é fácil. Eu não vou dizer para você que vai ser fácil, que vai ser melzinho na chupeta, porque não é. É difícil sim, mas as dificuldades também fazem com que a gente cresça. E vocês não podem permitir que essa dificuldade que estão encontrando agora sirva de empecilho para terminarem o curso. Uma coisa que nós vimos na nossa primeira unidade, nessas duas unidades que a professora Domingas trabalhou agora, era de como, no início da colonização do nosso país, como que os indígenas, como que os negros, eles eram tratados aqui no nosso país. Como que a educação ela era conduzida de uma maneira tal para que essas pessoas, tanto os nativos indígenas como os negros que chegaram depois aqui no nosso país, eles fossem subjugados o tempo todo. Eles tinham a sua cultura retraída. Tanto que nós vimos que os negros eles foram trazidos para o nosso país justamente porque os indígenas estavam impondo a sua cultura. Eles estavam criando resistências para que a sua cultura fosse respeitada. Mas não foi uma resistência suficiente, infelizmente. E hoje? Será que no nosso dia de hoje, na nossa atualidade, a gente pode encontrar resquícios dessa repressão? Será que a educação não é o caminho, não é o meio para que nós possamos reprimir essa repressão que querem trazer até nós? Essa tentativa de impedir o nosso crescimento, não só o crescimento pessoal, como o crescimento social. Então, é muito interessante essas questões que nós vimos hoje nessas duas unidades. Porque nós temos que buscar o nosso conhecimento. Nós vimos na unidade 1 que a educação, ela na escola, ela se fortalece, porque a escola, ela mostra e ela traz essa educação do ponto de vista social. Mas ela começa lá dentro da sua casa, lá na família. E se nós cruzarmos os braços diante das dificuldades? Será que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade? E se você, de repente, acha que está muito difícil, que tem muita atividade, que está complicado, e se você resolve, de repente, parar e dar uma volta para trás? Dizer, não, eu não quero mais e vou parar com isso, com essa brincadeira. Como é que vai ser a sua realidade lá na escola? Será que você, desistindo, vai conseguir mudar a sua realidade? Será que vai conseguir concretizar a sua identidade enquanto educador, enquanto funcionário de escola? Tudo isso nós temos que levar em conta antes de tomar uma decisão fatídica de desistir do curso. Temos que levar isso em conta. Pensa nisso antes de desistir. Vamos encontrar dificuldades, gente? Vamos, não só nesse módulo, como nos outros.
E não é diferente não, gente, quando a gente está lá no ensino presencial, não é diferente. Isso é um curso técnico profissionalizante. Vocês estão sendo preparados para serem educadores. Vai ter atividade, vai ter trabalho? Vai. Sabe por quê? Porque essa é a maneira de vocês concretizarem o aprendizado de vocês, de fazerem a diferença. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos levar em frente? Vamos superar as dificuldades? Se tiver alguma coisa que a gente daqui possa fazer para ajudar vocês aí, entre em contato com o seu tutor, passa essa informação para a gente. Tem alguma sugestão? Tem alguma sugestão de atividade, de mudança? Passa para a gente analisar. Vamos trabalhar, vamos construir isso juntos. Mas desistir, gente, não. Cortem essa possibilidade da agenda e do calendário de vocês, do dicionário, ok? Vamos agora à correção da nossa atividade de sala. Então, nós temos aqui, na questão número 1, a ordem jesuíta foi claramente inspirada em sua forma de organização nas estruturas militares da Idade Moderna. Inclusive, seu fundador foi um militar ferido em combate, cujo nome era... Então, aqui é a alternativa D, Inácio de Loyola. Então, vamos aqui à questão número 2. A escola é o lugar para onde enviamos nossas crianças e adolescentes, a fim de que aprendam a cultura já produzida. Aprendam a alternativa correta é a que é a conviver com o outro e possam também criar e inventar objetos, vivenciar valores, sentimentos e sonhos. Então, vamos à questão número 3. O que significa o ensino escolar? A resposta correta é a alternativa A, que é atividade ofertada numa escola credenciada pelos órgãos competentes, na qual se vivencia e se partilha saberes e conhecimentos. A questão número 4. Em que ano iniciou a educação formal no Brasil? A resposta correta é a alternativa A, ano de 1549. E aqui a questão número 5. Nós temos aqui uma questão aberta. Os processos de socialização e as práticas sociais decorrentes da colonização portuguesa, incluindo a institucionalização da escola, tinham como princípios. Então, aqui está a resposta. Primeiro princípio, a transmissão dos valores. Segundo princípio, a transplantação da cultura e da visão de do mundo dos europeus. E terceiro princípio, a doutrinação e evangelização católica dos povos conquistados. Então, com isso, nós temos aqui a correção das nossas 4 atividades propostas para o dia de hoje. Lembre-se que se vocês fizerem as anotações de cada aula, vai ficar muito mais fácil, no final do módulo, construir o memorial de vocês, tá? Então, isso é uma questão de prática diária, tá ok? Quero deixar aqui um olá, um abraço para os alunos lá do Polo de Cujubim, de Alta Floresta, de Guajará-Mirim, que a gente estava em contato ali pelo Polo. Os demais alunos, também o nosso abraço, continuem firmes, não desistam do curso por conta das dificuldades. Procurem superar as dificuldades que cada um de vocês tem encontrado. Eu sei que não é fácil, cada um tem as suas individualidades, tem os seus problemas diários, tem o seu trabalho, mas é assim mesmo, tá? Nada é fácil, nada vem assim de mão beijada pra gente. Mas é possível chegar até o final e chegar até o final com qualidade, ok? Foi muito bom estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula.